vamos lá, um jogo objetivo, um jogo onde o Brasil, mais uma vez, e aí tem que começar a ser falado, não foi ameaçado. O Brasil não foi ameaçado em momento nenhum. O Brasil criou mais do que o jogo contra o Equador, ou seja, já tem que haver elogios, na minha opinião, mas nada também para a gente dizer que foi uma partida maravilhosa da seleção brasileira. Nossa, que maravilha, tô encantado. Agora, hoje deu para torcer pela seleção brasileira. Hoje deu para você não ficar com sono vendo o jogo da seleção brasileira, porque criou algumas chances, jogadores de destaque chamaram a responsabilidade, tá? O Matheus Cunha, na minha opinião, aproveitou muito bem a chance que ele teve e foi um Brasil que criou mais jogadas do que o normal. Se eu achei maravilhoso, não achei maravilhoso o jogo da seleção brasileira. Agora, a gente tem que citar aqui, porque quando tem que criticar, a gente critica. Aqui não tem rabinho preso com ninguém, aqui não tem babação de ovo de ninguém. Só que, segundo jogo do Ancelotti pela seleção brasileira, jogando contra dois times que estão no topo da tabela, Equador e Paraguai, que o Brasil não é ameaçado e que o Brasil não sofre gols. Quando se falou, nossa, o Brasil não foi ameaçado pelo Equador, o Brasil, o 0-0 foi um bom resultado, eu fiquei bravo e fiquei mesmo. Para mim, 0-0 contra o Equador nunca vai ser bom resultado. Para mim, uma atuação ridícula em um jogo ridículo como que foi aquele do Equador não tem que ser elogiado. Mas hoje, mais uma vez, o Brasil não foi ameaçado. O Brasil não sofreu gol. São 2 jogos com o Ancelotti, nenhum gol sofrido da seleção brasileira. E hoje criou. Hoje jogou futebol. Foi o futebol que eu espero da seleção do Ancelotti? Não. Longe disso. Mas para um segundo jogo, contra 2 times que estão bem posicionados na tabela, inclusive, que estavam na frente do Brasil até o jogo de hoje, né? Equador e Paraguai. Então, eu acho que hoje cabem elogios. Hoje a gente percebe que a seleção brasileira pode crescer com o Ancelotti e que pelo menos mais confiante ela é com o Ancelotti. E aí a gente tem que lembrar da tragédia que foi a seleção brasileira com Dorival Júnior, da tragédia que foi a seleção brasileira com Fernando Diniz, até mais. Jogos fáceis que a seleção brasileira do Fernando Diniz não conseguia vencer, perdeu jogos para adversários sem dimensão nenhuma, e também da seleção brasileira com Ramon Menezes. Então, desde a era Tite, né, quando se encerrou a era Tite depois da Copa do Mundo de 2022, que o Brasil não tinha confiança, que o Brasil não tinha futebol, que o Brasil era sempre ameaçado defensivamente falando, e agora podemos sim falar de um ponto positivo nesses 2 jogos. Não sofreu gol em nenhum dos 2. Não foi ameaçado em nenhum dos 2. E se no jogo contra o Equador eu fiquei brabo, que a seleção brasileira não criava nada, e não criava mesmo, não criou nada, para mim foi um jogo insuportável. Hoje foi um jogo que a seleção brasileira teve chances de gol, e é um jogo, né, Bruno Prado, que eu já vou chamar o Bruninho, que estava comentando o jogo aqui na Jovem Pan, também está com a gente Raí Monteiro, direto lá de Itaquera, que vai entrar, Rodrigo Viga, Mauro Betting. E, Bruninho, você estava comentando o jogo de hoje, né? E o que eu vejo no jogo de hoje? Primeiro, o Matheus Cunha, que aproveitou bem a oportunidade, na minha opinião. Jogando tanto mais enfiado na frente, mas também buscando o jogo quando precisou buscar atrás. Aproveitou uma boa jogada dele pro gol do Vinícius Júnior. E outra, Bruno, o Vinícius Júnior podendo ganhar uma confiança, fazendo gol, com um treinador que comandou o Vinícius Júnior no Real Madrid. A gente viu que ele foi até comemorar com o Ancelotti, né? E o Ancelotti deu um abraço, deu um beijo no Vinícius Júnior. Por quê? Porque a gente vai precisar desses caras de ataque, né? Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha. Era uma seleção, até hoje, não que hoje foi maravilhoso, mas que, não dava esperança de nada em campeonato nenhum, porque era muito ruim. E hoje, uma seleção brasileira, mais uma vez, não ameaçada, vencendo. Ou seja, Ancelotti sem perder contra 2 adversários no topo da tabela, né, Bruninho? É verdade. Boa noite você, pilhada, todos aqui.
Acho que a data FIFA primeira com o Ancelotti, ela termina de uma maneira boa. Na pontuação, acho que era o planejado ali, 1 ponto fora e uma vitória em casa. E no futebol hoje foi um jogo diferente do outro, hoje um jogo dentro de casa, numa outra circunstância. O Paraguai veio para se defender e o Brasil conseguiu criar oportunidades, arrumar espaços, mesmo dentro de uma defesa fechada de um time que tecnicamente é longe de ser uma grande equipe do Paraguai, mas não perdia 9 jogos, vive um bom momento na eliminatória. O Paraguai está praticamente classificado para a Copa também. Mas eu gostei da seleção, acho que fez um bom jogo. O Ancelotti, a gente começa a ver um pouquinho do que ele quer para o time e achei bem interessante como ele armou o ataque da seleção. Hoje ele começou com um atacante a mais, tirou o Gerson, começou com o Martinelli e o único mais fixo no ataque foi o Martinelli. Martinelli jogou bem aberto na esquerda e fez um bom jogo ali. Ele tinha a função de alargar o campo, de ser o jogador do drible, do mano a mano, e ele fez um jogo bom, jogando bem aberto pelo lado esquerdo. E do outro lado, quem jogou bem aberto foi o lateral, foi o Wanderson. Quando o time atacava, dava para dizer que era o Wanderson de um lado e o Martinelli do outro. Os caras que davam largura ali, que abriam o campo. E os outros circulando. O Rafinha até tinha um posicionamento mais na direita, mas ele não era o ponta-direita. Quem era o ponta-direita quando atacava era o Wanderson. O Rafinha circulando por dentro com o Matheus Cunha e com o Vinícius. O Vinícius já no Real Madrid com o Ancelotti, há algumas temporadas, ele deixou de ser aquele ponta-esquerda bem aberto, função que hoje foi do Martinelli. Ele é um atacante. Principalmente depois que o Benzema saiu, o Ancelotti passou a usar o Vinícius como um atacante, formando dupla no primeiro ano sem o Benzema com o Rodrigo e o Bellingham vindo de trás, às vezes o Bellingham entrando na área, até mais como centroavante do que o próprio Vinícius ou o Rodrigo. Nessa segunda temporada mudou um pouquinho com a chegada do Mbappé, mas muitas vezes o Vinícius fazendo dupla com o Mbappé. Mbappé mais para a direita, o Vinícius mais para a esquerda. Então, há um bom tempo no Real Madrid ele já não era um ponta. E se o Ancelotti quer ter um cara que alarga o campo, não vai ser o Vinícius, vai ser o Martinelli, por exemplo. E o Vinícius vai ter essa liberdade de jogar por dentro. E acho que foi bom pro Vinícius ter como companheiro de ataque um cara que não é um 9 fixo. Matheus Cunha é um jogador que circula mesmo. Até no Wolverhampton, ele joga junto com um 9, ele joga atrás de um centroavante. Agora vai jogar no Manchester United na próxima temporada. E o Matheus também não é um pivô, não é um cara de área. É um cara que circula e que tem muita qualidade. É um jogador técnico. Então eu gostei. Acho que a ideia de ter um atacante de um lado, um lateral apoiando do outro e ter 3 jogadores circulando ali por dentro foi boa. Acho que para criar, para tentar confundir a defesa do adversário, acho que é uma boa ideia para começar a partir daí uma formação de time, uma ideia de time. Foi positivo. Até o Brasil, para mim, merecia um golzinho mais. Acho que um 2-0 seria mais justo pelo que foi o jogo. Não foi jogo só para 1-0, não. Que aí, quem não viu o jogo pode ter a impressão, foi um jogo ali difícil, que o Brasil quase não criou e arrumou um gol. Não foi isso, não. O Brasil foi melhor o tempo inteiro. Poderia ter feito mais gols. Esse foi um problema, né? Tinha que ter feito mais gols, já que ficou um jogo aberto até o final, porque bastava uma bola do Paraguai. Mas o Brasil jogou para fazer mais gols. Foi uma boa partida da seleção.